Bom, já que mostramos a cana-de-açúcar, vamos mostrar agora os preços em tempo real, mas antes vamos chamar o professor Maurício Bellinello, que vai fazer uma análise do mercado de commodities nesse instante. Preste atenção. Chama a vinheta aí do Maurício. Professor Maurício, boa tarde. Fala, João, boa tarde a todos. Vamos colocar na tela os preços das commodities agora. A soja está quase entrando no vermelho e o petróleo já está no vermelho. Já entrou. O que eu pisquei, eles apertaram. Eles são mais rápidos do que eu, né? Então a soja perde agora, estava no verdinho, perde, está no vermelho, 14,89 a soja. Peraí, vamos falar da soja já. O milho 6,71, o trigo 7,30, está diminuindo também a alta. O café continua em alta de 0,49 a 159. Olha o açúcar, alta de 0,71. Olha a cana-de-açúcar do Altamiro aí, 19,84 centes a libra-peso lá em Nova York. Então, está quase nos 20, que é um bom preço para libra-peso do açúcar. O algodão já virou para o negativo, 86,09, e o petróleo, 1,64 de perdas a 80 dólares e 98. O ouro continua no verde. O 1933, como é que está o câmbio, Davi? 5,15. Professor, então, o câmbio aí tirando reais da saca de soja, tirando também por causa do petróleo, tirando valores em reais de quem exporta. Esse é o seu diagnóstico, professor? A gente teve uma oportunidade, conforme a gente falou na semana passada, né, que a soja estava, na minha opinião, gritando venda, né? Tanto pelas questões do basis no físico, que estava deslocado para janeiro, que já inclusive já corrigiu para baixo de novo, e também a questão do preço da soja, dos quais o 15,40 ali para o contrato maio, claramente é o teto. A não ser que tenhamos uma novidade grande à frente, vai ser difícil romper esses 15,40 aí, até porque a safra brasileira, até o presente momento, se confirma como uma safra grande, em torno de 150 milhões de toneladas, né, João? Então, é isso. Agora que o preço começa a cair de novo, teremos que aguardar uma nova oportunidade para travamento, porque o ideal mesmo já passou. Eu vou falar igual meu povo aqui do Mato Dentro. Esse professor Maurício fala difícil, como dizia a dona Maria Sabina Olive. Difícil. Então, assim, bases, contratos, que raio é isso? Isso é para o produtor brasileiro fazer trava? Isso ele consegue fazer usando essas ferramentas financeiras, professor? O basis nada mais é do que o ágil, né, que eles dizem, né, João? O antigo ágil, que a gente ouviu muito nos anos 80, anos 90, que é o que o comprador paga a mais ou a menos, a depender da procura que ele tem pelo produto. Nesse momento, janeiro, por exemplo, é uma época de basis em queda. Por quê? Porque a safra está entrando, tem muita soja entrando no mercado, o comprador normalmente paga menos. Só que a gente teve até a semana passada um deslocamento. O que isso quer dizer? Uma procura incomum pela soja que movimentou o basis para cima. Foi o maior basis do início de janeiro dos últimos 5 anos. Né? O problema é que ele só pode ser travado aonde? No físico, porque é o seu comprador que determina ele. Nesse momento, João, a gente está no meio do caminho para bater o que a gente chama do pior momento do basis, porque a safra vai entrar. Agora já começou, né, umas primeiras colheitas e vamos até abril, pelo menos. Então agora, para travar preços do bushel, também já passou. Você que está me olhando agora aqui, que na semana passada viu lá os 15,40, 15,30, sonhando com os 16 de novo, né? Lembra, você teve a chance de segurar aquele preço. 15,30, 15,20, poderia ter segurado esses preços e eventualmente não olhou. Então não perde muito mais tempo, não. Essa safra aqui de soja está acabando, por assim dizer, né? A temporada da soja, mas vem aí a temporada do milho, né? Safrinha, vem aí a safra 24 de soja. Não fique só olhando, né? Tem muita coisa que você possa fazer. Não importa se você é pequenininho ou gigante. Pois é, e o dólar é outro componente, o dólar está caindo, porque vai ter menos juros nos americanos, já explicamos isso. Então, são vários os componentes que fazem o preço da soja. O basis, como disse o professor, é o ágil, na verdade, é o preço que o cara compra a sua soja. Quanto ele está soja sobrando, ele vai pagar pouquinho para você. Claro, é oferta e demanda. Quando ele está precisando, ele paga alto. Então, os prêmios. Então, você tem que saber disso. Você sabe, mas eu sei, eu converso com o meu amigo ali, o meu corretor, tudo bem. Mas a influência do dólar, a influência do petróleo, isso tudo você precisa olhar para fazer a posição em Chicago. Porque fazer a posição em Chicago, não vou dizer que o meu galo sabe fazer, mas quase. É só apertar, dar uma bicada aqui e faz no celular. Entra na corretora americana, fala em português, né, se acerta com os caras ali, faz um cadastrinho michuruca, aí você já está operando.
certo? Ah, eu quero pegar a posição maio, bababá. Também é bico, é olhar ali e apertar um botão. Mas, e para entrar, assim, do tipo, está na hora de entrar, está na hora de sair? Isso é a profissão. Então, você é profissional. Você não produz soja, hein? Você produz dólar. Manja? Então, seja craque nessa alternativa, certo, professor? Certíssimo, João. O agricultor tem que entender que ele tem duas opções. Ou ele continua jogando o mesmo jogo que ele joga há 30 anos, a Cargill vai adorar isso, não se preocupe não. Sempre vai ter gente feliz com isso. Ou então, você vai entrar no mesmo jogo dela, da Cargill, da DM, da Bunge, da Magi, que são seus compradores, que fazem isso há 50 anos. E você também pode, e na minha opinião, deveria fazer, para não mais ficar um refém da esperança, um refém da sorte, um refém do vai que, né? Vai que deixa para os outros. É melhor você garantir no seu bolso e da sua família. São dois caminhos, né? Você trava a queda, se cair, o professor está falando 15,40, se você puder pegar, tal. É o quê? Pegue 15, paga um prêmiozinho, pega 15. Tudo que baixar, pode baixar, porque você pegou 15. Agora a sua soja vai ficar, você vai vender o preço de balcão, ponto. Né? Agora também tem o lado inverso. Você vendeu, puxa, sair do mercado. Ufa, ainda bem, mas se começar a subir, aí você compra um contrato de alta. É assim que eles fazem. E nós vamos ficar só pagando a diferença? Não se esqueça que tem que sustentar o pessoal da Globo, o pessoal da Venezuela, da Argentina e tal. Então, tem que segurar o dinheiro. Professor, o Leandro Moro está pedindo para você dar um toque do trigo. O que tem? Qual o problema do trigo? Problema nenhum, o trigo está morto, um negócio inacreditável, né? Eu estou numa operação, inclusive o Leandro é aluno da turma 8 do curso de commodities. A gente fez uma operação ao vivo no trigo para cima, né? Uma operação a favor da alta. Literalmente está onde estava quando eu montei, isso vai fazer um mês já, né? Eu pessoalmente estou parcialmente otimista com o trigo nesse momento, porque realmente está paradíssimo, né? Ele está literalmente há 2 meses que não sai do lugar. A minha perspectiva ainda é de potencial alta, mas eu não estou muito otimista com grandes altas, pelos motivos, né, que o Debaco comentou agora há pouco. Os russos estão com tudo, né? Inundando o mercado com trigo, então são gigantes exportadores a Rússia, para quem não sabe, né? Então o mercado não tem falta de trigo nesse momento, o que dificulta que os preços voltem a trabalhar acima dos $8, né? Mas eu honestamente acho que, de novo, por enquanto é só uma perspectiva leve, de que há uma hipótese de aumento do preço do trigo, só um repique de alta mesmo, daqui até abril, que é o topo da sazonalidade do trigo, ou seja, onde o preço historicamente costuma ter uma leve alta entre janeiro e abril na cotação do trigo Chicago. Tá, o pessoal está perguntando do curso, a gente vai trazer o telefone amanhã, mas comece a se preparar para reservar a classe, né, o seu lugar na classe, porque a gente começa a 10ª turma no dia 11 de fevereiro. Então, sim, se reservem e tal. Amanhã a gente põe o telefoninho para vocês aderirem, entrarem na classe. Agora, assim, a gente está falando muito de você aprender a fazer suas posições de proteção de preço lá em Chicago, que é um jeito você fazendo sozinho, é muito barato, né? Você escolhe o melhor momento e tal. Tem que ficar esperto, essa é a sua profissão. Agora, eu e o Maurício temos uma preocupação, junto com o Sérgio Braga, de defender o pecuarista. O pecuarista brasileiro tem que fazer a posição dele na B3. Tem a vantagem de ser em reais, só que você não vai conseguir fazer sozinho, você precisa de uma corretora. Aí que é o pulo do gato. Você tem que chegar na corretora e falar assim, amigo, eu quero 2 folhas de papel, não quero 10. Tem que saber o que você quer. E aí, né, professor? Exatamente. Você consegue pegar também, fazer uma posição na pecuária. Estão falando em que o preço, a arroba vai chegar a 300, o Sérgio Braga não está comprando essa informação, ele vai explicar já já. Mas vamos supor que vá. Então você segura os 300 e deixa o boi subir. Porque se ele virar, você está, né, tá no bolso. Não é isso? Não é assim, professor? É exatamente isso, João. O boi, café, qualquer outro, mas o boi principalmente no Brasil, que é um mercado grande, né? A pecuária como um todo é um mercado agrícola bem grande, pode ser facilmente defendido no mercado na B3, o preço de referência, né? Muita gente fica, mas o CPE, mas isso, mas é aquilo. Amigo, esquece isso. Lembra que você pode se defender. Né? O preço de referência é defensável. Inclusive, abriu uma janela, como eu comentei, aqui e lá com o Braga, que quando voltou para 298, 297, uma nova janela foi aberta, né, para defesa de preços depois dessa explosão de quase R$20 na arroba na referência. Né? O pecuarista pode, na minha opinião, deve se defender disso também, porque, lembrando, né, o seu comprador ou seus compradores são altamente concentrados, só tem 3, basicamente. Então,
E você pode se defender. Acredite em mim, você pode, na minha opinião, deve. Sabe por quê? Porque é o mesmo jogo que eles jogam. É exatamente o mesmo meio de defesa. Se eles fazem, por que você não? O Paulo Roberto Renzi, lá de Bandeirantes, pé vermelho, né? Matuto que nem eu, tá ganhando dinheiro. Né? Simples assim, fez o Isso curso. aí. Amanhã a gente traz o telefone do curso aí para a gente conseguir fazer com que mais brasileiros, né, saiam para a luz.